Olá, galerinha, sou o professor Alessandro e na aula de hoje falaremos sobre juros simples e compostos, tratando assim de matemática financeira. Vamos para a ideia inicial de juros. Bom, segundo a teoria econômica, o homem combina terra com aluguel, trabalho com salário, capital com juros. Então, desde um princípio, quando o homem deixou de ser nômade, certo? Os grandes senhores de terra cediam suas terras para os pequenos agricultores. E como pagamento deste empréstimo de terra, eles recebiam grande parte da produção dos pequenos agricultores. Infelizmente, os pequenos agricultores ficavam com a pequena parte. Já os senhores da terra ficavam com a maior quantia recebida. Bom, tudo isso o homem combina para produzir os bens que necessita. Lembre-se que juro é a remuneração do fator capital emprestado ou aplicado produtivamente. Então, o juro é a quantia que se paga ou se recebe pelo um capital emprestado ou aplicado produtivamente. Vamos para a taxa de juros. Taxa de juros é a relação entre juros e capital aplicado na unidade de tempo. Refere sempre à unidade de tempo. Exemplo, 12% ao ano, 13% ao semestre, ao bimestre, ao dia, ao mês. Então, a taxa ela tem que especificar qual é a sua unidade de tempo, certo? E é a relação entre os juros e o capital aplicado em uma unidade de tempo. E a taxa de juros ela pode vir sobre duas formas. Bom, ela pode vir sob a representação percentual, que refere-se a centos do capital, vem acompanhada com o símbolo de porcentagem, como no exemplo anterior, e pode vir também da forma unitária. Refere-se à unidade do capital. É parte do capital, certo? É uma quantia do capital. Lembremos o que é capital. Qualquer valor representado monetariamente aplicado para produzir rendimentos pode ser considerado capital. Então, valor emprestado ou aplicado para produzir rendimentos é chamado de capital. Montante. Montante é a soma do capital mais o juro. Então, o montante é o capital acrescido dos juros. Juros simples e compostos. Vejamos certo, a diferença entre esses dois regimes de capitalização. Entende-se por regime de capitalização como sendo o processo de formação dos juros. Bom, no regime de juros simples, somente o capital inicial, também chamado principal, produz juros. A base do cálculo do juro é fixa. A taxa de juros incide sempre sobre o capital inicial. Já no regime de juros compostos, os juros são incorporados ao capital inicial e produzem juros nos períodos subsequentes. Há, portanto, juros sobre juros, certo? Então, no capital inicial, no regime de juros simples, a taxa incide sobre o capital inicial. Já no regime de juros compostos, a taxa incide sobre o montante. Essa é a diferença entre esses dois regimes de capitalização. Vejamos um exemplo aqui como funciona o regime de juros simples. O capital de 10.000 foi aplicado à taxa de juros simples de 10% ao mês. Qual o valor do montante após 4 meses? Bom, então, galerinha, a gente tem o capital que é 10.000. Temos a taxa de juros que é 10% ao mês e temos o tempo que são 4 meses. A gente vai ver como vai ficar essa situação por meio de uma tabela. Então, saldo ao mês, certo? Então, no meu primeiro mês eu entrei com 10.000 reais. Juro de cada mês. Então, no primeiro mês, a minha taxa de juros, 10%, vai ser calculada em cima do capital. Então, 10% de 10.000. Para saber, eu escrevo 10.000 e volto uma casa.
Para saber 10% de qualquer valor, é só representar esse valor e voltar uma casa decimal. Então, fiquei com juro de R$ 1.000. Agora como é que eu vou descobrir o meu montante? Meu montante vai ser o capital inicial, 10.000, acrescido do juro, que foi 1.000. Então, 10.000 mais R$ 1.000, temos aí R$ 11.000. No segundo mês, o meu saldo já é de 11.000, certo? E o juro do segundo mês, novamente, vai ser calculado em cima de 10.000 e não em cima de 11.000, como muitos pensam, certo? Porque o meu regime de juros é simples, então vai ser sempre em cima do capital. Vai ser sempre 10% de 10.000 nesse caso. Então, a gente já fez o cálculo, então basta a gente fazer o quê? Para descobrir o montante, eu junto 11.000 com R$ 1.000, ficando assim com 12.000. Então, meu saldo no terceiro mês é 12.000 e novamente o cálculo vai ser 10% de 10.000. Vai ser calculado em cima do capital inicial, certo? Ficando assim com um juro de R$ 1.000. Então, perceba que todo mês o meu juro produzido vai ser R$ 1.000, porque vai ser sempre 10% de 10.000, certo? Vai ser sempre calculado em cima do capital inicial. Então, meu montante aqui vai ser 13.000. Avançando aqui, eu já percebo que meu montante após o quarto mês vai ser de R$ 14.000. Foi aumentando de 1.000 em R$ 1.000. Então, a gente diz que esse crescimento é de forma linear. Vejamos como fica essa representação aí por meio de um gráfico. Bom, temos aqui o eixo X e o eixo Y. Eixo X, eixo Y. No eixo X a gente vai colocar o período, o tempo, e no eixo Y a gente vai colocar o montante, certo? No meu tempo igual a zero, no zero mês, eu entrei com quanto? Eu entrei com R$ 10.000. Após o primeiro mês, eu obtive um juro de R$ 1.000 e fiquei assim com 11.000. No segundo mês, novamente um juro de R$ 1.000, fiquei com 12.000. No terceiro mês, novamente o juro de R$ 1.000 e fiquei com 13.000. No quarto mês, fiquei com 14.000. E se a gente for ligar esses pontos, certo? A gente tem aí uma reta, certo? Uma função do primeiro grau. Então, esse crescimento aí é linear, pode ser descrito por meio de uma reta e a gente consegue até fazer previsões aí, certo? De acordo com o gráfico. Vejamos agora como esse exemplo se comporta no regime de juros compostos, certo? Então, a gente tem o seguinte, o saldo do primeiro mês, eu entrei com quanto? Com R$ 10.000. Juro do primeiro mês, a taxa é 10% ao mês, então 10% do meu montante por enquanto é R$ 10.000. Então 10% de 10.000 a gente já fez na questão anterior, que foi quanto? R$ 1.000. Como eu obtenho o meu montante após o final do primeiro mês? Então vai ser 10.000 acrescido de R$ 1.000, ficando assim com 11.000. Então no segundo mês eu já entro com 11.000. Certo? Agora é que vem a diferença. A minha taxa de juros vai ser aplicada não em cima de 10.000, e sim do que eu tenho agora, do meu capital acrescido do juro anteriormente. Então ficou com quanto? Com 11.000. Então meus 10% vai ser em cima de 11.000. Como é que eu encontro 10% de 11.000? Eu escrevo 11.000 e volto uma casa decimal, ficando assim com 1.100. E o meu montante vai ser o quê? 11.000 com 1.100, que vai ficar 12.100. Então, entro no terceiro mês com 12.100, certo? E agora, o cálculo do terceiro mês, o cálculo do juro do terceiro mês, certo? Vai ser em cima de quem? Em cima de 12.100, em cima do meu montante. Então, 10% de 12.100. Escrevo 12.100 e volto uma casa decimal, ficando assim com um juro de 1.210, certo? E o meu montante vai ser o quê? 12.100 acrescido de 1.210, ficando assim com 13.310. E no quarto mês eu entro com 13.310. E novamente o meu cálculo agora vai ser em cima de quem? Vai ser em cima do meu montante, vai ser em cima de 13.310, certo?
10% de 13.310, certo? Eu escrevo 13.310 e volto uma casa, ficando assim com um juro de 1.331. Juntando aí o meu juro do mês com o que eu tinha, certo? Fico aí com 14.641. Esse é o meu montante. Então aí o juro foi produzido em cima do montante. Já no regime de juros simples, o juro é produzido em cima do capital inicial. Vamos agora representar a situação descrita por meio de um gráfico. Temos o eixo da horizontal e o eixo da vertical, que respectivamente são os eixos X e o eixo Y. No eixo X a gente vai colocar o meu período, que é em meses, e no eixo Y vamos colocar aí o meu montante. No meu período igual a zero, no meu mês zero, eu tenho aí um montante de R$10.000. É o meu próprio capital, é o quanto eu estou iniciando minha aplicação. No fim do primeiro mês, tenho aí um montante de R$11.000. No fim do segundo mês, tenho um montante de 12.100. No final do terceiro mês, tenho um montante de 13.310. E no final do quarto mês, eu tenho aí um montante de 14.641. Ligando os pontos, a gente tem um gráfico aí que mais se aproxima de uma curva e não de uma reta como foi no regime de juros simples. Agora a gente vai comparar lado a lado aí o crescimento desses dois regimes, certo? Então, no regime de juros simples, o crescimento ocorre de uma forma que matematicamente chamamos de linear. Isto porque a base do cálculo do juro é fixa, incide sempre sobre o capital e a sua representação gráfica é uma retinha, uma função do primeiro grau. Então, seu crescimento é linear. Já no regime de juros compostos, certo? O crescimento ocorre de uma forma que matematicamente chamamos de exponencial. Isso porque a base do cálculo dos juros é em progressão geométrica ao longo do tempo de aplicação. A taxa incide sempre sobre o montante. Então, o meu juro aí vai crescendo ao longo do tempo, diferentemente do regime de juros simples. E a representação gráfica se dá aí por meio de uma curva, em que a gente chama de curva da exponencial. Então, no regime de juros simples, o crescimento é linear e a gente pode representar por meio de uma reta. No regime de juros compostos, o crescimento é exponencial e a gente representa por meio de uma curva da exponencial. Agora, galerinha, percebam o seguinte: muita gente vai pensar que os juros compostos sempre vai render mais do que os juros simples. E não é bem assim, e os bancos sabem disso. Percebo que no meu período igual a 1, certo? Eles produzem montantes equivalentes. Então, no regime de juros simples, no meu tempo igual a 1, eu tenho 11.000. No regime de juros compostos, no meu tempo igual a 1, eu também tenho 11.000, certo? Agora, nos meses subsequentes, os juros compostos rendem mais do que os juros simples. E o banco sabe disso, e quando você vai pegar um empréstimo, um cheque especial, por exemplo, em que a taxa é mensal e o meu período é menor do que 1, os bancos eles escolhem o regime de juros simples. Isso porque o juros simples sempre vai render mais que o composto quando o meu período é menor do que 1. Quando o meu período é menor do que 1, o juros simples vai render sempre mais que os juros compostos. Agora, se minha taxa é mensal e o meu período vai ser 4 meses, aí o banco vai escolher o regime de juros compostos. Isso porque os juros compostos vai render mais que os juros simples, quando o meu período é maior do que 1. Então, galerinha, fique atento aí a essa dica, certo? Nem sempre os juros compostos rendem mais que os juros simples. É isso aí. Tchau, tchau, um forte abraço e até a próxima.